Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Fecaça Dev. Eu sou o Fernando Cassiano e eu preciso parar de fazer promessas que eu não vou poder cumprir, beleza? Hoje eu trago para vocês um tutorial bem bacaninha para fazer uma janela modal ou pop-up utilizando somente HTML, JavaScript e CSS. Um pouquinho só de JavaScript, tá? Não precisa ter medo não. E eu sei que vai ter gente que vai falar, poxa vida, Fernando, mas já tem isso com Bootstrap, já tem isso com Framework X, já tem isso com componente XPTO. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, né, tudo isso é verdade. Mas eu, no meu caso, eu sempre avalio duas questões, tá? A primeira é a seguinte, eu trabalho muito com sistemas legados, sistemas que já existem, sistemas que já empregam um conjunto de tecnologias, muitas vezes defasados, às vezes nem frameworks eles estão adotando. E quando a gente decide adotar um framework, né, num sistema desse, a gente sempre tem que se preocupar muito com o impacto que isso pode causar num sistema já existente, né? Ah, Fernando, mas a gente tem que evoluir, a gente sempre tem que melhorar. Beleza, concordo, mas você precisa avaliar se você tem cronograma para isso, se você tem orçamento para isso, se você está disposto a testar um sistema inteiro só por causa de um componente, né? E uma outra coisa que eu gosto também de avaliar é o seguinte, quando você traz um framework, você traz um conjunto lá de ferramentas que vai ajudar muito você, mas você também traz um monte de outras ferramentas, né? O framework ele não é específico para a sua necessidade, ele é de uso um pouco mais genérico e às vezes você acaba adicionando uma complexidade desnecessária no seu projeto, né? Ou então até mesmo, dependendo do framework que você estiver adotando, você pode estar trazendo aí algumas dependências que vão deixar ele até um pouco mais pesado, vão deixar ele mais lento para o usuário final. Então precisa verificar se realmente vale a pena. E também tem um outro ponto, né, bem legal, é que esse tipo de exercício que a gente vai fazer hoje, ele é bem simples, traz um resultado bem legal e também permite que a gente estude, avalie algumas propriedades do CSS, alguns elementos do HTML. Então mesmo que você não use ele para gerar um pop-up, pode servir para você gerar outros componentes bem legais. Beleza? Deixar bem claro, eu não sou contra o uso de frameworks, tá? Não faz o menor sentido isso, eu só gosto de avaliar bem se realmente vale a pena, tá? Então vamos lá, vamos para a tela. Agora sim, com o meu bonezinho, que é para minha cabeça careca não tirar a atenção de vocês do código, beleza? Esse daqui é o resultado que a gente planeja alcançar, ok? Uma telinha com um botãozinho Hello World, por que não? E quando eu clico nesse botão Hello World, a nossa pop-up ou modal, ela aparece, tá? Ela tem esse efeito de transição que quando eu clico, ela meio que se materializa do ar e quando eu clico no botão fechar, ela desmaterializa novamente, né? Ela some assim no ar. Uma coisa interessante a se notar nessa modal é que quando eu clico aqui, eu não consigo clicar em mais nada, né? Eu não consigo acessar mais nada da minha tela. Quer dizer, ok, né? Não existe milagre para isso. Eu ainda consigo acessar as opções do browser, mas dentro da tela eu não consigo acessar mais nada, né? A não ser que eu feche aqui, ou que eu clique no botão fechar da modal. Outra coisa que você deve notar também é que eu estou exibindo apenas uma mensagem, né? Hello World. Mas conforme você vai ver mais adiante, nada impede que você coloque nessa modal um formulário de contato, uma tela de login. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com uma tela de relatório, você pode colocar um filtro de pesquisa, você pode colocar um contador, você pode colocar o que você quiser, tá bom? Então vamos clicar aqui em fechar e vamos lá para a tela do Visual Studio Code. Já estou aqui com a nossa IDE aberta, Visual Studio Code, e também estou utilizando o navegador Firefox, beleza? Para quem tiver curiosidade, eu vou estar usando um plugin aqui chamado Live Server, de forma que toda vez que eu estiver digitando e salvando na IDE, o resultado já vai aparecendo também no navegador. Isso é bem legal, acho que facilita bastante, tá? E outra coisa também é que eu estou trabalhando no navegador com um zoom de 133%. Isso porque a minha tela fica muito grande, a minha tela é muito grande e na gravação acaba saindo muito pequeno. Então eu coloquei esse zoom maior justamente para ajudar. Bom, vamos começar aqui na edição do nossa index.html. Dentro do nosso body, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um button e vou colocar o nome dele, nome não, né? A descrição dele de Hello World. Beleza?
Vou salvar, já apareceu o botãozinho aqui, não faz nada ainda, legal? Agora eu vou colocar uma div com uma classe chamada modal, beleza? Dentro dessa div eu vou colocar uma outra div chamada modal-content, legal? Vou colocar um span aqui dentro. Dentro desse span eu vou colocar um HTML entity, beleza? É um símbolo, times. Vou clicar em salvar. É esse xzinho aqui que ele vai aparecer, ok? E aqui dentro eu vou colocar um H1. E dentro desse H1 eu vou colocar hello world modal. Tá? Um pouquinho diferente do que eu coloquei lá, do que eu mostrei na tela anterior. Vou clicar em salvar. Beleza, hello world modal, já tenho meu botãozinho de fechar e o botão que vai chamar a modal. De HTML é só isso, tá? Vou clicar em salvar e agora, errado. Clicar em salvar aqui no editor de código e agora vamos editar a folha de estilo, que é a style.css. Ela já está linkada aqui, tá? Dentro do meu HTML eu já fiz o link para a folha de estilo. Bora lá, style.css. Primeira coisa que eu quero mudar aqui, que me incomoda bastante, é a fonte, tá? Muda a font family para Open Sans. Sans serif. Salvei, beleza, já mudou. Isso daqui é efeito do Live Server, tá? Do plugin que eu falei no início do vídeo. Vamos passar para o próximo agora. E a gente vai começar a editar a nossa classe modal, tá? Como é uma classe, é precedida por ponto, modal, nome da classe. E eu vou colocar a position dela já. Até o final do vídeo eu explico do porquê que a gente está usando essa propriedade position, tá? Mas ela vai ser fixed. E aí eu vou setar o padding alto, não, padding 0, left 0, left top 0. Eu vou configurar a largura e a altura dessa modal, então width de 100% para configurar a largura e um high, tá? High de 100%. Não vou falar mais height, tá? Estou aprendendo inglês. O certo é high. Só vou confirmar esse width aqui. Tá faltando um T. Beleza? Salvei. Tudo certinho. Agora o que eu quero fazer? Eu quero centralizar a mensagem Hello World junto com o xizinho no centro da tela. Alguém adivinha como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso da forma mais fácil possível utilizando Flexbox, ok? Display Flex. Aí eu vou colocar um Align Content. Align Item. Align Items. Center. Beleza. Justify Content. Center. Center. Beleza. Já alinhei o resultado da minha modal tanto na vertical quanto na horizontal. Beleza? Bem facinho, bem simples. Agora a gente vai colocar aquele fundo cinza, tá? Como que a gente faz isso? No Background Color, eu vou utilizar RGBA. Não quero nada disso. Vou utilizar 0,0,0. Se eu clicar em salvar, não é isso que eu quero, certo? Vou colocar um efeitinho aqui, 0,5. Clico em salvar. Beleza, ele já aparece aquele fundo cinza, né? Meio que parecendo, dando aquela impressão de que está desabilitando tudo que está atrás da modal. As próximas propriedades que a gente vai configurar agora, vamos mudar o resultado da propriedade Transform, tá? Vou colocar um Scale de 1.1. Para que isso, né? Por que eu estou aumentando? Porque é ela que vai dar aquele efeito de que a modal ela está desaparecendo no ar e está se materializando ali do nada, tá? Você vai ver daqui a pouco o resultado dessa propriedade. As próprias propriedades que a gente vai setar, que a gente vai configurar, elas vão apagar o resultado do navegador. Mas não se preocupa com isso no momento, tá? Vou colocar um opacity dela de 0. Vou colocar um visibility hidden. Beleza? E agora a gente vai brincar um pouquinho com as transições, tá? Transições, aqueles efeitos de movimento, tá? O Bá tá enchendo o meu saco aqui, mas daqui a pouco ele cala a boca. A gente vai começar com a transição da propriedade Visibility. Deixa
Deixa eu só copiar aqui que eu acho que é mais rápido. Visibility, Ctrl C, Ctrl V. Vamos atribuir um tempo de transição de 0,25 segundos. Um efeito Easy In Out, tá? Depois a gente vai configurar também a transição da propriedade Transform. Mesma coisa, 0,25 segundos, In Out. Beleza. E por fim, a gente vai mexer também no Opacity, tá? Vírgula. E aí, 0,25 segundos, In Out. Ok. Clicar em salvar. Já deu para dar uma prévia aqui do que vai acontecer, certo? Vamos agora para o próximo. Mas antes de mexer no próximo, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou comentar tudo isso daqui para a gente poder observar o resultado na tela, do que está acontecendo, como que a modal... Bom, a gente ainda não terminou de definir a apresentação da modal, certo? Então eu quero mostrar realmente o que a gente está mexendo. Então vamos lá, colocar um comentário aqui. Vou fechar a linha de comentário, vou clicar em salvar. Beleza, tá? Agora a gente vai mexer na classe .modal-content. Clicar em salvar. A gente vai mexer no background color dela. Vai colocar para white. Vou salvar. Vou colocar um padding de 16 pixels em cima e embaixo, né? Quando eu faço assim, ela coloca 16 pixels em todos os 4 lados, mas eu quero que seja 16 pixels somente no top e bottom. E nas laterais eu quero colocar 24 pixels, tá? Salvei, beleza? Ela ficou um pouquinho mais retangular. Na próxima propriedade eu vou alterar a largura dela, tá? Width. Eu preciso ver como que eu desabilito essas configurações depois para não ficar perdendo, ficar com essas janelas tampando o que eu estou escrevendo. Depois eu vejo como fazer isso, tá? Então, na largura eu vou colocar uns 384 pixels. Vou salvar. E por fim eu vou colocar uma borda, um border radius, né, para deixar ela mais redondinha aqui nas laterais, né, nos cantos, para deixar um pouco mais redondinho nos cantos. Então vou colocar um border radius de 0,5 rem. Salvar. E agora ela ficou redondinha. Esse efeito também fica legal, né? Se você não quiser usar border radius, você também pode colocar de repente uma sombra. De repente uma sombra deixa ele bem legal também o resultado. Vamos para a próxima classe. A gente vai mexer no botãozinho fechar, tá? A gente vai mexer nesse span aqui. Como que a gente vai fazer? Eu vou colocar um span, certo? Estou mexendo aqui no elemento span da nossa página. O certo seria criar uma classe, né? Porque se eu tiver mais de um span, talvez desse problema. Mas como isso daqui é só um exemplo e eu sei que só tem um span, eu vou usar o próprio elemento. O que eu vou fazer nesse span? Eu vou colocar um float right. Beleza. E aí ele já flutuou para a direita da modal. Poderia utilizar Flexbox aqui também? Poderia. Mas isso daqui ainda funciona e funciona bem. Eu vou colocar uma largura de 24 pixels. Vou salvar. Beleza. Eu vou colocar um cursor igual pointer. Tá? Aí agora sempre que eu passar o mouse aqui, ele vai mostrar a mãozinha, tá? Se eu tirar esse pointer aqui, deixar do jeito que estava antes, clicar em salvar, ó, fica o ponteiro do mouse. Não, eu quero sinalizar de que o elemento é clicável. Então eu vou colocar um cursor pointer. Cadê? Pointer. Salvei. Próximo agora, eu vou mexer no border radius dele também. Antes de mexer no border radius, eu vou mexer no background color, que eu acho que vai deixar mais visível as próximas alterações. Aqui eu vou colocar um light gray. Cadê? Light gray. Beleza, cliquei em salvar. Agora ele está com esse cinzinho aqui, tá? Eu vou alinhar o xzinho ali no centro da span. Text align, center. Beleza. E um line high. Line high. Cadê? Pera aí, por que tá dando errado aqui? Line high. De 24 pixels também, para ele ficar quadradinho.
Beleza? Por fim, além do efeito do cursor aqui, eu também quero que esse background aqui ele fique um pouco mais escuro quando eu passar o mouse por cima. Então, como é que a gente faz? Utilizo o SPA novamente. Vou utilizar aqui o Hover. Tá? Utilizar o Hover e vou mudar o background color dele. Em vez de ser Light Gray, vai ser Dark Gray. Beleza? Salvei. E agora quando eu passar o mouse por cima, ele fica um pouquinho mais escuro. Ok? Agora, finalmente, encerrando toda a parte aqui da nossa folha de estilo, vem o pulo do gato. A gente vai criar uma classe chamada showModal. Nós ainda não utilizamos essa classe, tá? Eu não coloquei ela em lugar nenhum ainda no HTML. A gente vai utilizar ela no JavaScript. Mas esse showModal, ele vai inverter tudo isso daqui, ó. O opacity e o visibility. Isso, visibility. Tá? Então, o opacity dele vai para... Oh, meu Deus. Espera aí. O opacity dele eu vou colocar 1. E o visibility eu vou colocar visible. Ok? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa para fazer aqui. Acho que tem. Transform. Transitional. Transform. Cadê? Transform. Eu vou mudar o transform para scale 1.0, que é para ele voltar para o tamanho normal, certo? Na verdade, tudo que a gente fez nessa showModal, eu estou invertendo essas propriedades aqui, ó, tá? Agora, eu posso descomentar isso. Vou salvar, descomento aqui também e salvo, ok? Agora a gente vai para a parte do JavaScript para encerrar esse teste. De volta ao nosso index.html ou index.html. Tem gente que fala index, tem gente que fala index. Eu sou da turma que fala index, ok? Nós vamos começar a criar duas funções JavaScript, tá? E a gente vai criar na index mesmo, não vou criar outro arquivo separado não. Aqui embaixo da head eu vou colocar script, ok? E vou criar a primeira function. Essa function vai se chamar showModal. Function showModal, beleza? Fecha. E aqui eu vou usar uma variável var element igual a document.get element by id e vou colocar modal, tá? Ponto e vírgula, salvei. Agora, aqui embaixo eu vou colocar element.classList.add showModal, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando nessa função, eu estou dizendo que eu quero atribuir o elemento modal à classe showModal, que é exatamente a classe que chama modal, né? Que ela liga as propriedades. Deixa eu só abrir aqui de novo a folha de estilo. Ela é a classe que vai realmente mostrar a mensagem aqui na tela, tá bom? Então vamos aqui novamente, vou clicar em salvar, vou clicar agora em Hello World e nada aconteceu. Por que nada aconteceu? Vamos dar uma olhada aqui. Function showModal var element document by element get element by id modal. Tá. É que eu estou pegando o elemento por id e eu não identifiquei aqui a minha div class modal com o id dela, tá? Então eu vou colocar aqui um id igual a modal. Agora eu vou salvar, vou clicar em Hello World. E ainda não apareceu. Bom, não apareceu por quê? Não apareceu porque o nome da classe está errada, certo? Se eu vier aqui no style.css, showModal, tem que ser o nome da classe certinho. Vou apagar aqui. Então aqui, ó, tem que bater o nome da classe certinho com o que está lá no CSS, certo? E o ID aqui também tem que bater com o ID do elemento. Vou salvar. E vamos ver se realmente agora, vamos ver se finalmente as coisas funcionam. E ainda não funcionou. Porque eu ainda não coloquei nenhum elemento chamando essa function, certo? Então vou vir aqui,
e onClick igual a function showModal. Salvar. Opa, deixa eu só ver aqui. Vou salvar e vou clicar em Hello World. Ainda não funcionou. Está faltando mais uma coisinha aqui. Acho que se eu colocar os parênteses, ela vai finalmente funcionar. Vamos ver? Ó, funcionou. Minha gente, quando você vê lá aqueles videotutoriais da pessoa fazendo e dando tudo certo de primeira e você apanhando, é que você não imagina o tempo de edição que essa pessoa fica fazendo, certo? Esse roteiro aqui eu bolei meio que em cima da hora. É a primeira vez que eu estou fazendo essa modalzinha também, aprendi recentemente para colocar em um outro projetinho que eu estou trabalhando. Então, é assim mesmo, gente. É batendo cabeça, tentando e uma hora sai, tá bom? Então, vamos lá. O que que eu fiz aqui, tá? Eu alterei a minha button, eu coloquei aqui um onClick, falando que quando eu clicar no botão, eu quero chamar a função showModal, tá? Dentro da função showModal, eu coloquei uma variável, tá? Uma variável chamada element, e eu disse que essa variável representa o elemento do documento HTML identificado por modal, tá? Onde o ID dele seja modal. Eu tenho esse elemento HTML aqui, que a classe CSS dele é modal e o ID dele também é modal. Pode ser qualquer outra coisa. O importante é que o ID dele aqui e o ID dentro dessa função sejam iguais, tá? E de posse desse elemento, eu atribuo a ele a classe, né, através desse class list aqui, eu atribuo a classe showModal. Então, sempre que eu clicar nele agora, deixa eu só salvar, beleza. Sempre que eu clicar aqui no botão Hello World, eu vou fazer com que aquela div, né, que essa div aqui, ela também tenha a classe showModal. Seria a mesma coisa que eu fizesse isso daqui, ó, modal show-modal, tá? Se eu clicar em salvar, beleza. Só que eu estou fazendo o seguinte, eu não estou atribuindo essa classe nesse momento. Eu só atribuo essa classe quando eu clicar no botão, tá? Então, só quando eu clicar no botão Hello World é que a classe showModal é atribuída à div onID modal. Agora a gente precisa implementar o hide, certo? Preciso tirar essas propriedades aqui da showModal. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer uma outra função, function hide modal, tá bom? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar o mesmo elemento e aqui eu vou usar o seguinte, vou usar um element.remove class list.remove, certo? Na de cima eu dei um add, nessa de baixo agora eu estou dando um remove. E vai ser a mesma coisa. Se na de cima estou adicionando a classe showModal ao elemento, nessa função de baixo eu estou removendo a mesma classe. Estou falando que ela não vai ter mais efeito sobre esse elemento. E vou clicar no botão salvar. Beleza? Se eu clicar aqui, igualmente, ainda não dá certo, porque eu também preciso fazer com que essa spam, que o clique dessa spam, chame a função hide modal. Como que eu faço isso? Aqui dentro da spam, eu também vou colocar onClick, certo? E o nome da função hide modal. Beleza? Abre e fecha parênteses. Vou clicar em salvar. E agora quando eu clico no Hello World, a modal aparece. E quando eu clico no botão fechar, ela desaparece. Com isso agora, o nosso exercício ele está pronto, certo? Eu tenho o show modal, eu tenho o hide modal também. Ela aparece, desaparece com um clique do botão. Nada fora dela é clicável enquanto eu não fechar a modal. E só uma observação, algumas propriedades importantes para que esse exercício funcione corretamente, ok? Vamos lá. Primeiro, vamos voltar aqui na folha de estilo. Bom, aqui no script eu espero que esteja tudo bem explicado, né? Eu perdi um certo tempo aqui explicando, apanhando para falar a verdade, né? Fui apanhando e explicando ao mesmo tempo. Mas voltando aqui na folha de estilo, algumas coisas importantes a serem levadas em consideração. Position Fixed. Por que eu utilizo Position Fixed? Para que a posição da modal ela fique fixa na tela. O que acontece, né? Eu trabalhei em alguns sistemas recentemente em que, vamos supor, eu tenho uma tela em que ela tem rolagem, certo? Ela
tem uma altura muito grande. E lá no finalzinho da folha, lá no finalzinho da página, eu clico em um botão e o modal ele aparece. Só que ele não fica visível para mim na tela. Eu tenho que rolar a tela para cima para a modal poder ser exibida, certo? Vou tentar explicar isso daqui, ó. Vou chegar aqui e nesse botão, opa, fecha aqui. E antes desse botão aqui, eu vou colocar uma div, tá? Beleza. Nessa div aqui eu vou colocar um high. Opa, vou escrever um style para ela. Eu vou colocar um high de 1200 pixels, beleza? Eu vou clicar no botão salvar. Agora a tela ela possui uma rolagem aqui, tá vendo? Para poder chegar no botão Hello World, eu tenho que rolar a tela aqui para baixo. E eu vou clicar no botão Hello World e a minha modal continua aparecendo na mesma posição. Vamos ver o que acontece se eu mudar a propriedade Position Fixed para outra coisa, né? Vamos colocar a posição default dela. Vou clicar aqui em salvar. E vou clicar agora em Hello World. Ó, tá vendo? Não ficou legal, ela ficou embaixo, não fica bacana. Então ela tem que ser fixa mesmo, tá? Position Fixed. Tá? E agora ela aparece aqui ocupando toda a tela, né? Sendo que o conteúdo da modal, ela fica o conteúdo da janela modal, ela fica sempre no centro. E os efeitos de transição aqui a gente usou também para não ficar igual aquele efeito seco daquelas janelas de alerta do Windows, né? Eu vou apagar aqui, vou clicar no botão salvar, vamos ver qual que é o resultado. Ele fica aquele negócio pum, né? Seco, meio feio, né? Então vamos voltar e vamos colocar a transição novamente para ficar um negócio mais suave, né? Ficar mais bonitinho, ficar mais agradável. E outra coisa também que tem que ser obedecida é essa janela modal aqui, o show modal. Show modal vale a pena você colocar lá no final da sua classe, tá? Para não dar nenhum probleminha ali de ordem de precedência, deixa ela sempre no final, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E eu estou testando alguns softwares de edição diferentes, tá? Estou testando o OBS, então o vídeo ele teve algumas diferenças ali de captura de imagem, de som. Espero que isso não tenha atrapalhado. Mas de qualquer forma, se ficou alguma dúvida, se você não conseguiu acompanhar, se não ficou muito bem visível, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo um link do CodePen, tá? Para o CodePen, com um exemplo aqui do que a gente fez, beleza? Valeu, minha gente. Até a próxima.